Oi galera, tudo bem? Parte 2 desse vídeo de cálculo de medicação. Não assistiu a parte 1? Volta lá, tá aqui na playlist, vale a pena e você fecha um raciocínio bem útil para a sua prova, tá? Me ajuda a entregar esse conteúdo para outras pessoas, curtindo esse vídeo, compartilhando e também comentando aqui abaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me dá essa força, por favor, para eu explodir esse canal, tá bom? Vamos continuar? Agora o cálculo é com insulina, ó, babinha, presta atenção. Você vai entender aqui aquela famosa frase que todo mundo fala, né? Já ouviu falar? Fui salvo pelo X, que significa F, S, P, X. Que raio é isso? Isso aqui nada mais é do que a interpretação que a gente já faz do que eu tenho e o que eu quero na hora de montar a regra de 3. Mas eu vou usar aqui com você a formulazinha para você ver como é a mesma coisa e você nem precisa ficar decorando, tá? Em geral, os frascos de insulina tem ali, ó, 100 unidades a cada ml, tá? E a gente tem seringas graduadas da mesma forma, 100 unidades por ml. Não significa que se eu tenho uma seringa de 3 eu não posso administrar. É só olhar a proporção das unidades que você quer com a seringa que está disponível. Mas o foco aqui é o cálculo, para você chegar no cálculo. Olha só. Frasco, o que é o frasco? Ó, fui salvo pelo X, tá vendo as letras? Fui salvo pelo X. É assim que a gente vai montar, interpretar o enunciado. O que é o frasco? É o que eu tenho, não é isso que a gente sempre faz? E o que é a prescrição? É o que eu quero. Então a gente já faz isso. Você viu que a gente fez isso várias vezes lá no vídeo 1, mas eu vou te mostrar aqui na questão como é a mesma coisa e fica a seu critério, né? Utilizar de uma forma ou de outra. Olha a prescrição médica de insulina, 20 unidades. Legal. 20 unidades de insulina NPH. Não vai confundir aqui com diluição. A gente vai ver que a gente vai encontrar valores às vezes baixos, né? Mas não vai confundir com diluição. A gente tá falando aqui em subcutâneo, tá? É diferente, tá? A gente tá aspirando em seringa de insulina preferencialmente, tá? Então tá, prescrição de 20 unidades de NPH. A apresentação que eu tenho é 100 unidades por ml. Nesse local eu também tenho 100 unidades por ml na seringa de insulina graduada. Então vamos lá. Ou eu vou no fui salvo pelo X, ou eu vou simplesmente no que eu tenho e o que eu quero. Vamos lá, vamos seguir a formulazinha. Frasco, 100 unidades, não é isso? 100 unidades. Seringa, 1 ml. Prescrição, 20 e X é o X da questão. Então, se eu fosse montar pelo raciocínio que eu já fazia, é o que eu tenho 100 unidades por ml. O que eu quero 20 unidades, aí eu vou encontrar a incógnita da questão. Então, é a mesma coisa, né? Cruz a cruz, a gente vai ver aqui 0,2, que é o volume que eu preciso aspirar e administrar na paciente, nesse caso aí já com seringa graduada. Tranquilo, né? Tá, legal. Agora, outro exemplo aqui para a gente treinar. Insulina Lantus, 50 unidades. Eu tenho frasco de 100 unidades por ml e seringa de 3. Vamos lá, vamos fazer pelo método tradicional esse aqui. O que eu tenho? Frasco de insulina, 100 unidades por ml. 100 unidades por ml. 1 ml. Ah, mas eu tenho seringa de 3. Aqui no S, eu não deveria colocar a seringa de 3? Não, porque você tem que colocar a correlação. Por isso que eu não gosto de usar a formulazinha. Na formulazinha, a explicação é assim. Você sempre considera como se tivesse uma seringa de 1. Mas às vezes eu não tenho a seringa de 1, entende? Mas aí eu tenho que usar sempre para 1 ml. Por isso que eu gosto do que eu tenho e o que eu quero. O que eu tenho? Frascos de 100 unidades por 1 ml. Então, 1 ml, tá? E o que eu quero? Eu quero quanto que eu tenho que aspirar para atender 50 ml. Gente, no caso aqui, você percebe que é metade, né? Você nem precisaria fazer grandes contas, mas, seguindo aqui o raciocínio da regra de 3, meio ml. Tudo bem? Tranquilo? Então, insulina vai ser assim. Os frascos são de 100 por 1, você veja quanto ele quer, só cuidado na hora de administrar para você fazer a correlação, se a seringa é de 1 graduada, né, por unidade, ou não. Então, pensa, numa seringa de 100 unidades por 1 ml, significa que tem 100 unidades na seringa inteira, tá? Então, se é meio ml, eu vou ter 50 unidades, tá? Então, é isso que tem que tomar muito cuidado na hora de administrar. Mas isso é assunto para outra aula, que tem a ver com a administração. Aqui eu quero te focar aqui no cálculo, tá? Para que você realmente entenda. Nesse primeiro caso aqui, então, vamos aplicar para a gente treinar. Olha só, quantas gotas, opa,
Então, ele quer em gotas, não quer em microgotas. Deverão correr por minuto para que sejam administradas 1000 ml em 6 horas. Tá aqui, em 6 horas. Então, o tempo maior que 60 minutos. Legal. Então, se eu quero calcular gotejamento por minuto, considerando gotas e considerando um tempo maior que 60, o que eu faço? Volume sobre tempo vezes 3. Ou seja, volume em ml mesmo. 1000 ml sobre tempo. Qual é o tempo? 6 horas vezes 3. Isso daqui aproximado vai dar 56 gotas por minuto. Então, o que vai guiar? Qual é a fórmula que eu vou usar? Que são 4 tipos, a mesma forma com alterações por causa das transformações, né? Que eu preciso em cima, no numerador ou embaixo, que é o denominador, vai dar essa nuance de diferença da fórmula, tá? Vamos ver o segundo caso e você vai entender quando acabar os quatro. Olha só o segundo caso. O segundo caso, eu busco o resultado também em gotas, mas o tempo agora é inferior a 60 minutos. Deixa eu te explicar essa fórmula aqui, ó. Quero gotas por minuto. O volume está em ml, eu quero gotas. Então, por isso que eu faço vezes 60. Lembra? 1 ml é igual a 20 gotas. Por isso que eu multiplico por 20. Agora, o tempo, ele já está em minutos, porque é inferior a 1 hora. Por isso que eu não faço nada. Se eu não faço nada, já deixo o tempo real embaixo, eu não tenho com que simplificar. Então, realmente, a fórmula fica V vezes 20 sobre T. E vamos aplicar a fórmula V vezes 20 sobre T na questão aqui, ó, quantas gotas, se eu sei que tá perguntando em gotas, eu sei que eu posso usar a primeira fórmula ou a segunda fórmula, tá? Mas o tempo é 50 minutos, ou seja, menor que 60 minutos, é menor que 1 hora, o que já cancela o uso da primeira fórmula, a gente vai usar a segunda fórmula, tá? Então, vamos lá, volume, 250 ml, 250 ml vezes 20 sobre... o tempo, aqui não é 3, é sobre o tempo, né? Sobre o tempo que já está em minutos, ó, 50 minutos. Por isso que eu não faço transformação alguma, e isso dá 100 gotas por minuto, tá? Beleza. Terceira opção de gotejamento, veja aqui, ó, eu não busco mais em gotas, eu busco em microgotas, tá? Num tempo igual à primeira, num tempo de 60 minutos. Então, microgotas em 60 minutos. Olha a observação aqui na fórmula, olha só. Gotas por minuto. Se eu tenho um volume em ml e eu quero transformar para microgotas, eu preciso multiplicar por 60. Porque, ó, ml, gota e microgota. Eu faço vezes 20 e eu faço vezes 3. Isso aqui dá vezes 60. Tá? Agora a parte de baixo, o tempo. Se eu tenho um tempo maior que 1 hora e eu quero transformar em minuto, eu multiplico por 60. Como em cima eu tenho 60 e embaixo eu tenho 60, eu vou cortar os dois e vai ficar puramente V sobre T. Aqui realmente é a aplicação do V sobre T. Então, como que ficaria? Volume sobre tempo, 450 ml sobre 6 horas. Nossa, mas é esquisito, né? Porque se a pergunta é microgotas por minuto, como que eu tô colocando aqui ml e hora? É porque para eu transformar ml para microgota eu faria vezes 60 e transformar hora em minuto eu faria vezes 60. E aí eu simplifiquei isso na hora da fórmula, tá? É por isso que, apesar de parecer que tá errado, tem a justificativa, né? Ok, tá certinha. Esse resultado aqui é 75 microgotas por minuto, tá? E a gente tem ainda a última possibilidade da fórmula, que continua solicitando o resultado em microgotas e o tempo é menor que 60 minutos. Então, vamos entender a fórmula igual a gente tem feito. Volume em ml. Se eu quero passar para microgotas, eu multiplico por 60, tá aqui. Embaixo, o denominador é o tempo. Se eu já tenho um tempo menor que 1 hora, então eu não preciso transformar para minutos, porque já está em minutos. Portanto, fica realmente isso. V vezes 60 sobre T. Vamos aplicar aqui. V vezes 60 sobre T. Quantas microgotas, opa, justifica essa fórmula, um tempo menor que 30 minutos. Qual é o volume? 100 ml. Então, 100 vezes 60 sobre T, que já está em minutos, e isso dá 200 microgotas por minuto. Então, vamos revisar aqui rapidinho. Primeiro caso, não vou falar com vocês, mais fácil.
Primeiro caso, primeiro e segundo caso, eu tenho a solicitação da resposta em gotas, não em microgotas, em gotas. Só que no primeiro caso o tempo é maior que 1 hora e no segundo caso o tempo é menor que 1 hora. A terceira e quarta fórmula, eu tenho a solicitação do resultado em microgotas, em ambas, terceira e quarta, só que aí o tempo também varia. A terceira fórmula é um tempo maior que 1 hora, maior que 60 minutos, e a quarta é menor que 60 minutos. E aí, com essa correlação, você consegue aplicar corretamente. Só que assim, a gente pode falhar na fórmula se a gente for contar só com a memória, né? É uma possibilidade. Então, eu particularmente prefiro entender. Bom, eu tenho um volume que está em ml e eu preciso passar para gota ou para microgota. Já faço as transformações. E a parte de baixo também. Meu tempo está em hora, preciso transformar para minuto. Meu tempo já está em minuto, eu só coloco no denominador. E aí eu faço as devidas simplificações. Fique livre para escolher a melhor forma de resolver sua questão, desde que você acerte, lógico, né? Esse é o grande objetivo. E para fechar, eu quero trazer aqui o cálculo com permanganato, que é bastante importante, nem sempre cai, mas não dá para errar, se cai porque é muito simples. O permanganato, aquele comprimidinho, aquele sal, né? Roxinho, que mancha tudo pequenininho, é esse mesmo. Por que a gente tem uma particularidade nele? Porque geralmente no enunciado vem uma proporção que é solicitado, né, na prescrição. Então, que proporção? Por exemplo, o médico quer uma solução de 1 litro na proporção 1 para 40 mil. Oi? O quê? 1 grama, sempre antes dos 2 pontos. Ó, veja aqui no slide, eu vou colocar grandão. 1 grama e depois dos 2 pontos é a quantidade de ml em água. Então, ele quer a proporção de 1 grama da medicação para 10 ml, 10 mil ml de água, ou embaixo 1 grama para 40 mil ml de água. Então, essa proporção você tem que entender, tem que interpretar. Então, antes dos 2 pontos é em grama, depois dos 2 pontos é a quantidade de água. E o terceiro ponto é entender que quando eu preciso fracionar aquele bendito comprimidinho, ele não tem suco, ele é minúsculo e não é exato. Então, eu preciso de 1/4 daquele comprimido. Como eu vou cortar? Né? Corta em 4, não fica exato. Então, o cálculo aqui é bem teórico. Então, em geral, eu preciso dissolver aquele comprimido num pouco de água para eu poder aspirar uma quantidade e transformar na solução do enunciado, conforme pede no enunciado. Então, para resolver questão de permanganato, eu te sugiro seguir esses 3 passos aqui. Primeiro passo, calcular quantos miligramas de permanganato tem no volume da solução prescrita. É fazer o primeiro cálculo de acordo com o que se pede na questão. Vou te explicar na questão. O segundo ponto é diluir esse comprimido num pouco de água. Um pouco quanto? 5 ml, 10 ml. 10 ml é uma excelente quantidade, tá? 20 ml, não importa. Um pouco de água. Com esse número tem que saber qual que é pra gente fazer a regra de 3. E o terceiro passo é, a partir dessa nova diluição, fazer o cálculo em si. Calma que eu sei que assim não dá pra entender nada. Vamos pra conta aqui, que vai ficar mais tranquilo, tá? A prescrição consta utilizar o permanganato num banho de 1 litro. Então, quando se chegar ao volume que eu quero, quando eu tiver exatamente o que é prescrito, eu vou colocar isso num litro de água, tá? Na proporção de 1 para 40 mil. E o comprimido tem 100 miligramas. Quantos comprimidos serão necessários? Tá entendendo nada? Vamos lá, olha só. Vamos lá. O quê? 1 grama. Ah, tá. Só que o comprimido não tá em grama, tá em miligrama. Então, eu já vou transformar fazendo vezes 1000 para chegar em miligrama. Então, essa proporção aqui, eu vou ter 1000 mg, que é igual a 1 grama, para o quê? Para o que tá aqui. Para 40 mil ml de água. Essa é a proporção que ele quer. Tá, ele quer isso, legal. E o que eu tenho? Qual que é a solução que eu preciso? Eu preciso de 1 litro. Eu preciso que fazer só 1 litro e não 40 mil ml de água. Eu não preciso de uma piscina, eu preciso de uma solução para fazer um banho de 1 litro. Então, quantos miligramas do comprimido eu vou precisar? Fazendo essa conta aqui, dá 25 miligramas. Se você perceber, 25, ele é o quê? Ele é 1/4 do comprimido de 100. Como eu já disse, não dá para cortar esse comprimidinho de forma exata, tá? Então tá, vamos fazer o cálculo exato. Isso aqui já foi a etapa 1. Eu percebi que eu preciso de uma quantidade de um soluto que eu não consigo cortar exatamente. Legal. Então, a gente vai, segundo passo, a gente vai diluir em um pouco de água. Lembra que eu falei? Em um pouco quanto? Em um pouco de água. A gente vai diluir para a gente fazer uma solução viável de aspirar e ficar com exatidão, tá? Então, só para você entender,
um comprimidinho tem 100, um quarto é 25, tá? E aí, então, essa proporção vai me dar uma parcela muito pequenininha que eu não vou conseguir cortar exatamente, né? Você entendeu? Beleza, não quero que fique dúvida. Segunda etapa. Tá, eu tenho um comprimido de 100 e eu vou diluir esse comprimido em 10 ml, em um pouco de líquido, um pouco de água, tá? Tá, quanto que eu vou aspirar se o que eu quero é somente 25? Eu só quero esse pedacinho do comprimido. Claro que vai dar um quarto, né? Aqui, não por coincidência, sim por proporção, lógico, opa, vai dar um quarto, né? Então, x vai dar 25 vezes 10 dividido por 100. 2,5. O 2,5 o quê? 2,5 ml. 2,5 ml. Eu vou aspirar 2,5 ml para colocar na solução de 1 litro. Vamos ver se você entendeu. A gente fez as 3 etapas praticamente juntas, né? Primeiro passo, calcular a proporção que eu tenho, calculei, né? Proporção que eu tenho, 1 para 40 mil, tá? 1 para 40 mil quer dizer, eu quero a proporção de 1 grama da medicação, no caso permanganato, para 40 mil ml de água. Legal. Tá, isso aqui é a proporção que eu quero, tá? Meu banho é desse volume todo? Não, meu banho é só de 1 litro. Então, quanto eu vou precisar da droga? Deu que eu vou precisar 25 miligramas. Eu pego meu comprimido 25. 25 é um quarto dele. Não dá pra cortar. Então tá. Então eu preciso de 25. Eu já sei que essa é a proporção que eu preciso. Colocando 25, essa é a proporção que eu vou ter. Legal. Então eu pego a parte. Segundo passo, já misturado com o terceiro. Pego um pouco de água, 10 ml, 20 ml, 5 ml, a proporção que você quiser. Você depois vai aspirar a quantidade exata para se manter os 25. E você vai diluir. Então, eu escolhi 10. Então, eu vou pegar um comprimido de 100, vou diluir em 10. Se eu quero 25 miligramas no total, ou seja, eu quero só um quarto dessa solução, que seria um quarto do comprimido, quanto eu devo aspirar? Devo aspirar 2,5. Eu já sei que 2,5 dessa solução é o que eu preciso, tá? É o que eu preciso de permanganato. Legal. Mas agora a gente vai fazer o quê? Um banho de 1 litro, porque a gente viu que lá no primeiro passo a gente colocou esse 1 litro na conta, por isso que a proporção permanece a mesma, tá? Então, eu preciso de um litro para fazer essa solução. Então, eu vou pegar esses 2,5 e vou introduzir nesse 1 litro. E assim eu vou manter a proporção de 1 para 40 mil. Entendido? Veja, isso não vai resolver a sua vida em uma questão, né? Eu trouxe essa aqui como exemplo. Você vai ter que treinar, fazer mais uma. Anota esses passos ou fica com esse vídeo, anota a resolução dessa questão aqui que eu resolvi com vocês e deixa à parte. Fez uma questão de permanganato? Utiliza essa questão para resolver esse passo a passo, porque você vai ver que é igual. As questões caem sempre a mesma coisa, sempre as mesmas transformações. Tudo bem? Espero que tenha sido de grande utilidade para você esse raciocínio todo, tanto da parte 1 do vídeo quanto da parte 2. Curte esse vídeo, compartilhe, me ajuda a explodir esse canal para que eu possa dar conhecimento de forma gratuita a todo mundo que está prestando aí concurso, residências, e a gente venha ter acesso a material de qualidade lá no YouTube, né? Onde a gente usa tanto para nos entreter e a gente pode usar muito para praticar o nosso conteúdo. Beleza? Fiquem com Deus, é um prazer. Meu Insta é prof.lijacarvalheiro. Espero vocês lá, tá bom? Abraço.